Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification, meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, esse é o capítulo 9, que fala sobre carregamentos de pressão. Então vamos acompanhar agora pressão em vasos de pressão esféricos e cilíndricos, tanto de paredes finas quanto de paredes espessas. Os principais conceitos relacionados a carregamentos de pressão, então a gente tem, por exemplo, a questão de paredes finas e paredes espessas. No caso aqui, a distinção, na maior parte da literatura, isso difere um pouco de autor para autor, mas na maior parte da literatura, quando o diâmetro interno é maior ou igual a 20 vezes a espessura do vaso de pressão, então estamos diante de um vaso de pressão de paredes finas. De outro modo, o vaso de pressão é de paredes espessas, considerado de paredes espessas. No caso dos vasos de pressão de paredes finas, então nós temos que, por exemplo, depois verificaremos isso em seguida, mas já adiantando, né, as tensões tangenciais, por exemplo, não variam radialmente, ou pelo menos como a espessura é muito pequena, considera-se a mesma constante, né, as tensões tangenciais, então, constantes quando temos paredes finas. E no caso do vaso de pressão de paredes espessas, então não somente as tensões tangenciais agora variam, como também a tensão radial também variando. Né? No caso de paredes finas, nós temos ali também uma tensão radial que vale a própria pressão, né? E nós já de paredes espessas nós temos uma variação já significativa. Então imaginemos uma esfera oca, né, de paredes finas e no seu interior um fluido sob pressão. Né? Então P existe uma determinada espessura, T, né, e uma pressão interna P. Então, no caso de vaso de pressão de paredes finas, não faz sentido falar de pressão externa, justamente porque esse tipo de configuração não suporta a pressão externa, simplesmente colapsa. Então, não faz sentido falar em pressão externa quando estivermos falando de vasos de pressão de paredes finas. Nesse caso da esfera, então, do vaso de pressão esférico de parede fina, então nós temos o seguinte: se a pressão é força sobre área, então a própria força é a pressão vezes essa área, de modo que também a área resistente seja, né, ali a área do material propriamente, né, da espessura, relativa àquela espessura. Então nós temos π vezes diâmetro médio vezes a espessura como sendo a área resistente, né, ou seja, em que a tensão realmente atua. De modo que a força, então, será a própria tensão vezes essa área. Igualando essas duas forças, né, tanto da primeira linha de expressão matemática quanto da segunda, né, então nós temos o seguinte. Claro, considerando também que o diâmetro médio é o diâmetro interno mais a espessura, né, mais uma espessura. Então a gente tem, na verdade, fazendo aí a conversão para o que a gente pode medir, né? O fato é que, nesse caso, é muito mais fácil, claro, medir o diâmetro interno. E a espessura também. Então, equilibrando essas duas forças, igualando essas duas forças pelo equilíbrio, nós temos isso, resultando, então, numa tensão tangencial, né, de P vezes diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4 vezes a espessura, vezes, entre parênteses, o diâmetro interno mais a espessura. Então, essa é a tensão tangencial para vaso de pressão esférico de parede fina. E nesse caso
vaso de pressão esférico de parede fina, essa é a única tensão que existe. A natureza de tensão oriunda de carregamento de pressão será sempre normal, será sempre sigma. Ou seja, a pressão interna tende a alongar em todas as direções do elemento infinitesimal, nesse caso as duas principais ali, né, que estão sujeitas, né, que realmente são ali do plano. Então nós temos que as duas tensões normais ali no elemento infinitesimal são as tangenciais. Então, só para a gente ilustrar isso que foi dito agora há pouco, então, por exemplo, um elemento infinitesimal da parede interna desse vaso de pressão esférica de paredes finas, ele apresenta a seguinte configuração. Então, nós temos lá, por exemplo, um sigma_x em tração, né, igual a sigma tangencial. Nós temos um sigma y também em tração igual a tensão tangencial. E no caso nós temos uma sigma z, né, que vale a própria pressão. E aí o sinal negativo do menos P se refere simplesmente ao fato de estar no sentido contrário do eixo Z. Tá? Então, por convenção aí do sistema de coordenadas, sigma z é igual a menos P. Já um elemento infinitesimal da parede externa da esfera de paredes finas, então a gente não tem ali a pressão incidente diretamente, né, da parte interna, justamente porque a gente está analisando agora um elemento externo. Então a gente só tem, na verdade, sigma_x e sigma_y, os dois iguais à tensão tangencial. Já no que se refere a vaso de pressão cilíndrico, né, de parede fina, então a gente tem ali, fazendo o estudo de novo, né, de equilíbrio de forças. Então a gente tem uma pressão interna atuante numa área incidente e temos a força proveniente da tensão atuante do material numa determinada área. Né? Então imagina um fluido interno, né, com pressão interna ali. Então existe uma força, né, de incidência dessa pressão e existe uma força oriunda da tensão T, né, dessa tensão que atua, né, ao longo de toda essa espessura. E nesse caso, né, imaginando que esse vaso de pressão também tenha um tampo, então existe também a chamada tensão axial. Né? Então existe a tensão tangencial, a tensão radial, nesse caso, é a própria pressão, e a tensão axial. Tá? Então aí a resistência, né, proporcionada pela espessura no sentido axial. Então a gente tem o tangencial, a força tangencial e a força axial, né, dados por essa expressão. Então sempre a questão da pressão vezes a área, né, visto que força é pressão vezes área. Então, como a pressão está incidindo o cilindro submetido, então, primordialmente à tração, claro. A gente falou isso em slides anteriores. Então, a gente tem o seguinte aqui, que a tensão tangencial ela vai ser a força tangencial sobre a área tangencial, de modo que a força tangencial, então, seja dada aí, então, por sigma t, né, vezes 2 vezes b vezes t. Né? Então, a espessura e o comprimento daquela parede que tem espessura t. De modo que, igualando uma a outra do equilíbrio, né, partindo-se do equilíbrio, força igual a força, então nós temos que a tensão tangencial num cilindro de paredes finas, nós temos então que a tensão tangencial é P vezes o diâmetro interno sobre 2T. Tá?
No caso, como a parede axial do cilindro também está submetida a tração, então, de qualquer modo, a gente também vai fazer um equilíbrio de forças aí da força axial resistente do material e a força proveniente da incidência de pressão. Então, nós temos aí, igualando essas forças, nós temos, portanto, uma tensão axial, né, igual a pressão vezes diâmetro interno ao quadrado, isso no numerador, dividido pelo denominador, que é 4 vezes a espessura vezes, entre parênteses, aí, um diâmetro interno mais a espessura. Então, essa é a tensão axial. Coletando ali agora um elemento infinitesimal na parede interna do cilindro de paredes finas, nós temos o seguinte, fazendo ali o elemento infinitesimal, então nós temos que, por exemplo, σx é igual a sigma axial, então imagina que esse eixo x seja o eixo longitudinal do cilindro, tá? Sigma y igual a tensão tangencial, então imaginando que o eixo y seja transversal ao eixo longitudinal do cilindro. E nós temos também sigma z, que é igual a menos a pressão, ou seja, a pressão incidente ali na própria superfície, né? E menos P justamente por estar no sentido contrário do eixo z. Já um elemento da parede externa, né, então nós temos somente, né, em σx a sigma axial e em sigma y a sigma tangencial. Tá? Então esse é o elemento infinitesimal da parede mais externa daquela espessura do cilindro de paredes finas. Bom, já no que se refere a vasos de pressão cilíndrica de paredes espessas, então a gente já pode ter sim a presença da pressão externa, porque aí a gente já tem uma resistência um pouco mais elevada, de modo que o colapso externo para o interno seja minimizado. Então, imagine uma esfera, nesse caso cilíndrico, né? A gente nem está falando da esfera aqui. Nesse caso cilíndrico de paredes espessas, então a gente tem lá uma pressão interna, por exemplo, e uma pressão externa, né, atuantes ali naquela espessura T. Nesse caso, né, o que difere, na verdade, é a tensão tangencial, que agora varia ao longo da espessura, e também a radial, né, no se refere agora à sua variação também. Então, agora a radial varia e a tangencial também varia com a espessura, né, com o diâmetro compreendido entre o diâmetro interno e o diâmetro externo. Então, após alguns passos de desenvolvimento no que se refere também ao equilíbrio, tá? Então é sempre partindo do equilíbrio, né? Equilíbrio de forças. Então a gente tem a sigma tangencial dada por esta expressão aí, de modo que o parâmetro D, né, simplesmente D isolado, ele é a representação do diâmetro a ser substituído nessa equação, de modo a calcular a tensão atuante naquele diâmetro. Então, por exemplo, se queremos calcular a tensão tangencial num elemento infinitesimal interno, ali mais interno, né, a superfície interna do cilindro, então o D vai ser igual a DI. Se quisermos calcular agora no diâmetro mais externo, ali, no elemento infinitesimal mais externo, então basta substituir o parâmetro D pelo dE, né, diâmetro externo. E aqui só para mostrar como a variação da sigma tangencial se dá. Então, na parte mais interna, a tensão é maior. Isso é
pode ser constatado via essa própria equação, o gráfico dessa equação, por exemplo. E no diâmetro externo, essa tensão é menor. Então, o crítico, nesse caso, é o elemento interno. No que se refere à tensão radial, nós temos esta expressão, de modo que D continua sendo o parâmetro, tal como para a tensão tangencial, tá? De modo que a variação, então, agora, ela é, na verdade, radial. Então, a gente não tem a representação de setas aqui, porque, na verdade, essas setas estariam apontando no sentido radial para fora, né? Então, a gente tem ali uma expressão gráfica da intensidade, entretanto, não temos setas justamente porque essas setas elas se encontram na direção, direção radial e sentido de dentro para fora. Tá? Então, por isso, não temos a representação de seta ali na intensidade, mas, de qualquer modo, podemos constatar que o elemento mais interno é o que possui a maior tensão radial, e, nesse caso, o elemento mais externo, a tensão radial é nula mesmo. De modo que, para esse cilindro de paredes espessas, nós temos a tensão axial dada por essa expressão. Tá? Então, nós temos aí a definição da tensão axial, tensão radial e tensão tangencial para os vasos de pressão cilíndricos de paredes espessas. Tá? E nesse caso aí, a distribuição de tensão é como se fosse realmente uma atração, tá? Ou seja, o cilindro, ao longo do seu eixo longitudinal, está sendo tracionado. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.